Bem-vindos à primeira lição do módulo 1 da Escola de Formação Intercessores. Esse aqui é o módulo 1 chamado A Vida de Oração. E a nossa primeira lição nesse vídeo aula se chama Senhor, ensina-nos a orar. Onde nós vamos entender o propósito da oração, vamos estudar alguns conceitos, por que temos que aprender a orar, nós vamos responder essas questões. Como é que a gente aprende a orar? A oração modelo do Senhor Jesus e alguns outros conceitos relevantes sobre a importância da vida de oração. Estamos descobrindo algo maravilhoso e oro a Deus que isto seja de muita edificação para a sua vida. Em Lucas capítulo 11, os primeiros versículos, ele fala assim: E aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus estavam clamando por um treinamento na área da oração. Eles estavam pedindo que Jesus ensinara os conceitos mais importantes sobre a oração, porque eles estavam vindo a seu mestre continuamente orando de manhã, orando à tarde, orando à noite. Todo o tempo Jesus orava. Ele orando pela manhã, isso mostrava a prioridade que o Senhor Jesus dava à sua comunhão com o Pai. Isso era o primeiro que ele fazia. A Bíblia diz em Marcos 1,35 que ele se levantava muito cedo, sendo ainda muito escuro, ele saía de manhã e ele ia para um lugar deserto ali, ele orava, né? Jesus orava pela tarde. Muitas vezes nós vemos a Jesus, né, que ele mantinha uma atitude de oração constante durante todo o dia. Em Mateus 14, versículo 23, diz que depois de despedir a multidão, ele subia um monte para orar, afastado, e quando chegava a noite ele estava ali sozinho, né? Jesus orava pela noite. Naqueles dias, diz em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele foi para o monte orar e passava a noite orando a Deus. Jesus orava todo o tempo, meu amado. É algo tão maravilhoso vermos o modelo de Jesus na intercessão, na oração. Ele era um modelo de referência e continua sendo até os dias de hoje. Jesus orava em todo o tempo, ele tinha uma atitude constante de oração e esse era o segredo de ele ativar seu poder sobrenatural no seu ministério na terra. Nós vemos que cada dia Jesus orava e ele fazia isso sozinho, né? Isso nos dá a entender que a oração é algo muito pessoal com Deus, é um chamado pessoal, particular, mais que coletivo. É muito bom quando nós oramos juntos com outros intercessores, em concordância. Tudo tem seu tempo, mas Jesus orava o tempo todo e seu exemplo era que ele tinha um tempo de comunhão íntima com Deus. Ele tinha uma total dependência a seu Pai através da oração. Ele, sendo filho de Deus, ele investia muito do seu tempo em oração. Então, quem somos nós? Eu me pergunto. Para nós estarmos tão ocupados que não temos tempo para orar, né? Quanto mais nós que somos homens com muitos defeitos e falhas, homens e mulheres de paixões semelhantes, cheios de falhas, de defeitos, nós precisamos também imitar esse modelo de intimidade, de comunhão íntima que Jesus tinha com seu Pai Celestial todos os dias. Então, nosso primeiro modelo que vemos é Jesus. Quero contar algo a vocês. A minha experiência pessoal com oração, como é que eu começo a me interessar pela intercessão, por ter uma vida de oração ativa. Por muito tempo, meus amados, eu falo a vocês, eu tive experiências muito frustrantes nos inícios do meu ministério. Eu tive muitas quedas, vários fracassos, decepções nos começos do meu ministério. Muitos deles eram devidos a minhas falhas, a minha formação do caráter. Eu queria fazer muitas coisas para Deus. Eu queria servir a Deus ativamente. Mas muitas vezes eu não fazia o bem que queria. Eu acabava fazendo o mal que não queria. Isso fazia. Como dizia Paulo, eu tinha as mesmas batalhas de Paulo. Lutando contra meus
meus problemas assediantes, meus pecados assediantes, com meu passado, com os laços que eu tinha hereditários do passado. Eu estava em uma contínua luta. E muitas vezes meus próprios problemas, meus problemas pessoais, com minha personalidade, meu caráter, eu acabava caindo, tropeçando. E todos os meus desejos de fazer a obra de Deus acabavam sendo frustrados. Muitos projetos que iniciei, eu não conseguia concluir. Então eu sabia que a resposta era começar a ter uma dependência total de Deus. Minha experiência nos começos foi muito difícil, mas eu me vi obrigado a começar um ministério de oração ativo, porque eu via que se eu não tinha uma mudança pessoal na minha vida, eu não ia conseguir os resultados que eu queria, alcançar as metas e objetivos pessoais. Eu vivia frustrado, meus amados, eu vivia continuamente passando por decepções, por muitas desilusões, né? Tive problemas no meu ministério, querendo ajudar a homens de Deus que acabaram sendo para mim uma pedra de tropeço, tendo relacionamentos falidos com esses homens de Deus. Mas graças a Deus, tudo isso foi experiência, tudo isso foi que me levou. Diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu posso dar testemunho hoje que todos aqueles fracassos, todos aqueles desertos que eu passei, todas aquelas provações e tribulações na minha vida, isso foi me conduzindo para poder ser ativo no ministério da oração, da intercessão. A minha búsqueda de Deus, a meu desejo, minha fome de sede do Senhor, da presença de Deus, da glória de Deus, foi se incrementando a cada dia. E tudo isso começou quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no ministério de oração. Todo dia eu comecei, depois em torno das 6, 7 horas, às vezes às 8 horas da noite, eu comecei a orar de joelhos com minha esposa no meu quarto, e foi uma coisa muito bonita. Juntos começamos a experimentar, ver mudanças. Nós sabíamos que precisávamos de mudança, nós sabíamos que não queríamos mais continuar apanhando apanhando da vida, do diabo, por causa de nossos próprios erros, por causa de nossas decisões erradas. Então, continuamente víamos que precisávamos depender mais do que nunca de Deus, porque senão acabávamos fazendo tudo errado. Aí foi que começamos um ministério de oração, que isso abriu nosso entendimento, isso trouxe uma profundidade em nossa vida, mudou toda a nossa família, isso se estendeu para nossos filhos, isso trouxe favor de Deus, isso criou o hábito de todos os dias ter um tempinho de oração em família, juntos, né? Reconhecendo Deus. Isso trouxe uma grande bênção no meu relacionamento familiar. Eu sou o milagre de Deus. A transformação que veio em consequência foi por causa de ter começado esse ministério de oração, mas eu não sabia como orar. Aqui que vem o ponto que eu quero falar sobre vocês. Como é que eu começo isso? Eu não sabia como orar. Minhas orações eram muito almáticas, fundadas nas emoções. Eu chorava muito nas minhas orações, pensando que ia captar a atenção de Deus, e logo descobri que as lágrimas não captavam a atenção do Senhor, senão eram outras coisas. Não era o tempo que você investia, quanto era longa a sua oração, nem quão forte você falava, nem era o som da sua voz, nem era a sua eloquência, nem as suas palavras bonitas. Não era nada disso, não era a sua posição, nem você ficar de joelhos, nem você ficar prostrado. Não tinha nada a ver com isso. Que Deus queria de mim: a constância, a minha fidelidade, estar aí todos os dias, ele desenvolver um relacionamento com Ele. Isso foi transformando minha vida. Isso foi fazendo que Deus começasse a ouvir as minhas orações. Porque eu te confesso, meu irmão, eu vou para minha terceira década, vou cumprir de ministério, mas eu não sabia como orar.
Sinceramente, minhas orações eram sem conhecimento, sem revelação, eram muito apoiadas no braço da carne, eram muito assim, sustentadas pelas emoções, pelas circunstâncias, e muitas vezes eu reconheço, eu preciso confessar a você que eu não tinha o menor conhecimento, era uma luta muito grande. Eu acho que eu tinha sido formado pela tradição, então eu tinha uma luta muito grande com Deus, né? Porque eu tinha um grande temor do homem, de que o que iam pensar de mim. Eu tinha muitos preconceitos e paradigmas na minha mente. Eu precisava de uma transformação, de uma mudança de chip nas minhas orações. Quando eu comecei esse ministério de intercessão, dia a dia, minha mente foi se abrindo, meu coração, meu espírito, minha alma foi começando a ser restaurada, curada, transformada, e Deus foi trazendo muita revelação. Eu comecei a estudar a palavra, comecei a ler livros sobre a oração, comecei a estudar os homens de Deus que exerceram uma grande influência, um impacto nestas últimas gerações. Comecei a adquirir conhecimento, comecei a ter um maior entendimento sobre o ministério de oração. E é por isso que hoje venho te dizer e compartilhar, antes de começar, uma triste realidade no mundo de hoje. A maioria das igrejas no corpo de Cristo temos um problema sério. Eles não oram o suficiente. Eles estão cheios de programas, de atividades, de eventos, de reuniões sociais, de muitos eventos, e pouco de Deus. É muito triste, mas as reuniões mais pequenas da igreja, eu não sei se isso acontece com a tua, mas um dos problemas mais sérios da igreja hoje em dia são que as reuniões de oração são muito tediosas, sem graça, sem unção, e é por isso que as pessoas não vão para a reunião de oração. É muito triste. Os cristãos têm ficado mal acostumados e têm deixado a oração no último lugar. Isso não pode acontecer, meus amados. Isso é muito triste. Deus nos está despertando a nosso chamado com a oração nesse tempo. Deus está chamando sentinelas, vigias, intercessores, guerreiros de oração que ocupem seus lugares no muro para poder interceder por seu povo. Por isso nós precisamos de aprender como orar. Muitas pessoas é triste, meu amado, mas há uma ausência de oração. E como resultado nós vemos igrejas sem unção, igrejas que não experimentam o poder sobrenatural de Deus, igrejas onde não há milagres, não acontece nada, tudo é rotina. As igrejas muito se tornaram como um clube social. Graças a Deus por aquelas igrejas que estão se despertando, que estão acordando, que estão pegando a visão de restaurar o tabernáculo caído de Davi, como diz na profecia de Amós. Então, amados, eu venho nesse vídeo aula a conscientizar você sobre a importância, a necessidade de aprender a orar de forma efetiva. Olha só, em Tiago, capítulo 5, eu vou ler para você sobre a oração eficaz. É interessante saber que muitas das nossas orações, nós não sabemos orar. Estamos cheios de preconceitos, e às vezes somos um pouquinho engraçados, como falamos com vãs repetições. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, pode muito. Em outra versão, na Bíblia Reina Valera, na Bíblia hispana, ela fala: a oração eficaz de um justo e fervorosa de um justo pode muito, né? E nós devemos orar como convém. Precisamos aprender a orar como é conveniente, não usando de vãs repetições. Nós precisamos entender isso. Essa é a realidade. A realidade é que no mundo de hoje a oração deixou de ser uma prioridade. Andamos muito ocupados, agenda lotada, muitas distrações, muito para fazer. Então a oração vai ficando para um segundo plano, um terceiro plano.
Talvez para a nossa mentalidade contemporânea é muito mais fácil resolver um problema, tentar consertar as coisas de nosso próprio jeito, antes que ficar de joelhos e pedir a Deus a sua intervenção sobrenatural. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo. Nós precisamos orar sem cessar. Precisamos ser unânimes e perseverantes na oração, assim como era costume nos tempos da igreja primitiva. E isso provocava que os céus ficassem abertos para um mover sobrenatural do poder de Deus. Era algo maravilhoso ver o que Deus fazia nesses tempos. Sempre a oração foi a espinha dorsal do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar aos caminhos antigos, às sendas antigas. E as sendas antigas é que a Bíblia toda fala sobre a oração. Desde Gênesis ao Apocalipse, estamos vendo um Deus que se comove, que se agrada, que desfruta vendo seus filhos reconhecendo o seu imenso poder. Ele é glorificado quando nós oramos. Quando nós oramos, seu nome é glorificado. A sua palavra diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito principal da oração, ao final de contas, é que Deus seja glorificado. Reconhecermos que tudo vem dele, que separados dele nada podemos fazer. Infelizmente, nos tempos que vivemos, um mundo onde a tecnologia tem aumentado, os avanços da ciência têm aumentado, onde a ciência tem se multiplicado, o conhecimento na humanidade tem se multiplicado de uma forma assombrosa, nós estamos vendo que a inteligência humana tem crescido tanto e todo o conhecimento humano tem se dobrado, multiplicado nesses últimos séculos. Então, orar parece ser uma coisa contraditória, contraproducente, ir na contramão das tendências, das correntes e tendências desse mundo contemporâneo, né? Então, é por isso que o homem se envergonha de ter que orar. Parece ser algo que causa, assim como se você fazer uma oração nos tempos de hoje, é algo que causa constrangimento a outras pessoas que não têm costume. Mas, meu irmão querido, a palavra de Deus nos está chamando a vivermos uma vida consagrada a Ele. E esse processo começa você colocando seus joelhos no chão. Os governos atuais desse mundo de hoje, que está proibindo a oração nas escolas, o uso da Bíblia, mas ele permite, por exemplo, que o satanismo, a bruxaria e as práticas ocultistas sejam livremente promovidas e ensinadas na educação atual, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio. Você vê, nossos filhos estudam coisas horrorosas, coisas que exaltam a deidade de Satanás, rituais paganos. Muita coisa horrorosa está sendo praticado nas escolas dos dias de hoje. Então, e contra isso estamos lutando, contra uma apostasia que vai crescendo e vai se tornando como a regra, a norma nos dias de hoje. Por isso que precisamos mais do que nunca orar. Mas voltando para poder acabar esse conceito sobre a realidade que vivemos no mundo de hoje, uma das coisas mais tristes que nós vemos ao nosso redor é que muitos homens de Deus começam bem, começam seus ministérios vivendo uma vida consagrada de oração, começam suas obras, seus ministérios, suas igrejas, colocando a Deus em primeiro lugar. Mas com o tempo começam a ouvir outras vozes, começaram a promover o egoísmo, a soberbia, a vanaglória desta vida, e de repente é como que começaram a edificar deixando a Deus de lado.
Não há coisa mais triste para Deus ver que os seus servos queiram edificar alguma coisa sem Deus, né? Os Salmos, capítulo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, é isso que estamos fazendo hoje em dia, construindo e edificando ministérios sem Deus, sem a bênção de Deus, sem ouvir a voz de Deus, estamos achando que não estamos fazendo certo. Por isso, quando você começa a ter uma vida ativa de oração, uma coisa que vai acontecer, que você vai desenvolver um relacionamento que vai permitir a você poder ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através da comunhão íntima, através de sinais, através de muitas coisas. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus e isso trará direção na tua vida. Deus quer falar contigo. E isso começa através de exercermos uma vida consagrada à oração e intercessão. Nós precisamos entender isso. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos tinham visto a Jesus orando de manhã, orando à tarde, orando à noite, e isso chamava muita atenção deles. Eles entenderam que era o segredo de Jesus Cristo para poder mover o sobrenatural em seu ministério. Então, eu queria falar isso principalmente, e é uma grande tragédia que vemos nos dias de hoje, que nós queramos fazer alguma coisa deixando a Deus de lado. Eu te convido a refletir sobre esses conceitos. Deus nos está pedindo que nós tenhamos a humildade, que nós sabemos muito pouco sobre a oração. Na verdade, nós conhecemos muito pouco sobre Deus. Através da oração, você vai conhecer os atributos de Deus. Através de uma vida consagrada à oração, você vai conhecer quem é Deus. Através da oração, você vai descobrir sua verdadeira identidade em Cristo. Presta atenção nessa palavra, em Cristo Jesus. Muitos de nós não temos a menor ideia quem nós somos. Então, é como se você fosse para uma guerra. Aqui está a tragédia. Você ir para uma guerra e você ter uma arma muito poderosa, mas você não sabe como manejar ela, não sabe usar essa arma que Deus tem deixado para os cristãos, essa arma que faz muito estrago no reino das trevas. Me diga uma coisa: para que serve essa arma em você se você não sabe como usá-la, como manejá-la? De que adianta você ter as armas mais sofisticadas, com toda a tecnologia moderna, mas você é ignorante no uso, na utilização dessas armas? Por isso nós precisamos aprender com diligência, apresentar-nos a Deus aprovados como obreiros, que sabem usar bem a palavra de verdade e sabem como ter uma comunhão íntima com o Pai e como desenvolver um relacionamento com Ele, como ter uma vida de oração eficaz. Então, que Deus nos ajude, meu irmão. Estamos aprendendo a falar com Deus e ouvir a sua voz. Isso é o propósito principalmente da oração, aprender a orar. Você tem que começar, primeiramente, se você quer aprender como orar, você precisa começar decidindo, escolhendo estar a sós com Ele. Aí, se você quer aprender como orar, você precisa tomar, primeiramente, antes do que nada, estar um tempo a sós com Ele. Se trancar no seu quarto de intimidade, no seu quarto de guerra, com aquele filme que tem sido uma grande bênção para a igreja do Senhor nesses tempos. Talvez você pergunte, mas por que temos que aprender a orar? É que muitos de nós temos sido mal ensinados, ou ninguém nos ensinou, ou temos misturado conceitos, temos pegado um legado litúrgico e religioso,
com a oração. Quando você fala de oração, as pessoas pensam uma coisa tediosa. Então, muitas pessoas não querem orar porque acham uma coisa sem graça. Então, precisamos nos tirar todo aquele entulho, todo aquilo que não é certo de nossa mente, de nossa formação, para nós termos um desenvolvimento espiritual correto, saudável, e temos um bom relacionamento com Deus. Deus não gosta de pessoas religiosas, né? Até tem uma passagem que tinha um publicano e um fariseu orando, né? E o fariseu orava de um jeito e o publicano disse que ele estava tão constrangido, tão envergonhado, tão humilhado e arrependido que nem sequer ele conseguia olhar para o céu da vergonha que ele sentia. Diz que tinha sido justificado. Não era o fariseu, que era uma pessoa certa, que fazia tudo o que é correto, senão aquele pecador que mal conseguia olhar para o céu, da vergonha que ele sentia, do arrependimento que ele tinha por ter falhado a Deus. Por que nós temos que aprender a orar? Justamente porque temos sido mal ensinados e às vezes carregamos em nosso background um conhecimento litúrgico, religioso, ritualista sobre a oração. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é totalmente contrário ao que Deus quer de cada um de nós. Por que nós precisamos aprender a orar? Porque não é justo, meu irmão, como eu já mencionei sobre a guerra, é como se nós tenhamos uma arma que a gente não sabe como usar. Muitas vezes a vida espiritual com Deus é relacionada a uma competência esportiva e também ele é uma ilustração da vida com Deus, da vida espiritual com Deus. É como se fosse relacionada com as ciências militares, com a arte da guerra. Então, tudo isso tem uma analogia, um paralelo. E nós precisamos entender, tanto um como a outra, nós precisamos praticar e nos preparar continuamente, treinar. É uma coisa que não para nunca, continuamente. Todos os campeões nos esportes, eles são pessoas bem preparadas, que investiram uma grande quantidade de tempo treinando e se preparando para poder ganhar uma medalha. A medalha de ouro, medalha de prata, as medalhas mais importantes, né, de bronze nas Olimpíadas. Eles investiram uma quantidade considerável de tempo, de energia, de dinheiro, investiram de uma forma muito, muito pesada para eles poderem atingir os resultados que eles queriam. Por que temos que aprender a orar? Justamente como se, usando esta ilustração da guerra, se nós fôssemos para uma guerra, nós perderíamos a batalha de uma forma abrupta, horrorosa, humilhante, porque nós estamos no corpo de Cristo com milhares de cristãos que não sabem como orar efetivamente. Se fosse comparado com uma competência esportiva, com um partido de futebol, nós estamos perdendo o jogo por goleada. Olha só como nós estamos perdendo terreno nos tempos que estamos vivendo. É por isso que precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar para poder mudar esse mundo para Cristo, para poder ganhar vidas para Cristo Jesus, para poder expandir e edificar o reino. Se a intercessão é uma arma poderosa nas suas mãos, que infelizmente milhões de cristãos não sabem como usar. Por que temos que aprender a orar, meu irmão? Infelizmente, porque nós usamos de várias repetições e muitas vezes oramos com nossa alma, misturados com nossas emoções, com nossos caprichos, com nossa personalidade não restaurada, com o velho homem. Nós às vezes brigamos com Deus, mas Deus não tem nada a ver com nossos caprichos, com aquela vontade de Adão, do velho homem. Ele não tem compromisso contigo se você está orando com tua alma. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, conhecer quem Deus é. A revelação do Pai Celestial tem que ser manifestada em nossa vida.
Eu quero te encorajar nesse tempo, você investindo o seu tempo para você aprender a orar como é conveniente, em nome de Jesus. Jesus disse na sua palavra: e a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Veja só, se existe alguma característica, um sinônimo, uma ilustração, que caracteriza, que descreve a igreja do Senhor Jesus, é essa aqui, que está em Mateus 21, a minha casa será chamada casa de oração. Deus, eu tenho lido muitos livros sobre igreja, qual é o significado da igreja, qual é o propósito da igreja, por que a igreja tem falhado, por que há igrejas que são avivadas, por que a maioria das igrejas não estão experimentando esse avivamento, esse despertar espiritual. Tenho estudado muito sobre a igreja, mas se há um conceito que define a igreja e foi feita pelo mesmo Senhor Jesus, é esse aqui, que a sua casa será chamada casa de oração. Amém, meu querido? Que maravilhoso, que lindo. Deus deseja e anseia que a sua casa, seu templo, seja uma casa de oração. Amém? E por isso que nós precisamos aprender a orar. Por isso nós precisamos desenvolver e cultivar uma vida de oração. Nós precisamos nutrir esses conceitos na nossa vida. Porque aí sim, orando todo o tempo, nossas orações serão ouvidas por Deus, né? Deus responderá para a sua glória. Amém, meu querido? Por último, como é que a gente ora então? Como nós oramos? Então, nós aprendemos a orar justamente orando, começando a orar. Muita gente me diz: eu não consigo, não sei como orar, tenho vergonha de orar em público. Como é que oramos? Oramos justamente começando a orar, fazendo a prática da oração como um costume, como algo habitual, como algo costumeiro em nossa vida, como uma rotina. Isso que traz muita bênção e edificação para nós. Isso renova o nosso compromisso com Deus. Isso traz uma transformação em nossa forma, em nossa maneira de adorar a Deus. Você precisa começar a orar mais. Se você orava 1 minuto, ore 2 minutos. Se você orava 5 minutos, comece a incrementar esse tempo. Isso vai trazer muita, muita bênção na tua vida. Amém, meu amado? Como oramos? Eu me lembro de uma história de um homem de Deus que ele foi visitar um hostel em um povoado, uma cidade pequena. Então ele era um evangelista, um homem de Deus. Alugou um quarto, ele foi para descansar aquela noite. Bueno, era naquela época, antigamente, onde havia um certo respeito e reverência às coisas de Deus. E esse homem de Deus, esse pastor, de noite, se aproximou do gerente, né? Como era um hotel familiar, uma hospedagem, uma pousada de família, ele foi com muita confiança e disse: bom, vamos fazer a oração da noite? Não, senhor, desculpa, então, não, aqui nesse lugar a gente não tem esse costume de orar. Como é que é? Falou o pastor. Então, se você não orar, eu pego minhas coisas, me devolva o dinheiro e vou embora daqui. Não costumo dormir em lugares onde não se ora. Eita, e o gerente ficou todo assustado. Disse: não. Ele não queria perder seu cliente nem seu dinheiro. Disse: não, tudo bem. Deixa aí, vou chamar minha família. E foi, chamou sua esposa, seus filhos. Aí o pastor começou a todos a guiar, né, ou não, fazer uma oração da noite. E quando eles estavam por orar, né, ele convidou o dono da casa para ele guiar a oração, né? Ele deu uma introdução, fez uma introdução sobre a oração, sobre a importância da oração, ministrou para a família e logo pediu para que o dono da casa fizesse uma oração. Eita! Aí o homem disse: mas pastor, eu não sei orar, não tenho a menor ideia. Mas comece, fale com Deus. Aí ele ficou todo acanhado, envergonhado e começou: Deus, o Senhor sabe que eu não sei orar. Ajuda esse pastor a entender que eu não sei orar, mas vou tentar, Senhor. E começou a falar coisas esquisitas na frente de todos.
E o pastor encorajava, amém, amém, isso que é oração, amém, parabéns, o Senhor já está orando. Senhor, tu sabes que eu não sei orar. Amém, querido. Ele não se importa, né? Da forma que a gente ora. Ele vai arrumar tuas palavras, ele vai colocar ordem nas tuas palavras, porque ele entende. Diz que a Bíblia diz que antes que clamasse, eu responderei, né? Antes que clame, eu responderei. Como aprendemos a orar? Orando, fazendo, começando para orar com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito. Isso traz muito gozo e alegria e paz para a nossa alma. Então, ninguém quer parar depois. Como precisamos? Como é que a gente aprende a orar? Nós precisamos orar com fé e com confiança. É muito importante isso. Se a gente não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, precisamos aprender a orar com confiança diante do Senhor, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, né? Que vai de uma parte para outra, assim, um homem de dobre ânimo inconstante em todos os seus caminhos. Você precisa acreditar, peça a Deus para que aumente sua fé, tenha confiança, tenha uma atitude positiva, de otimismo, que o Deus com que você está lidando, o Deus que você serve, o Deus com que você adora e quer honrar é um Deus poderoso, um Deus forte, Ele é um Deus sobrenatural e que Ele é capaz de fazer qualquer coisa para seus filhos, né? Então tenha fé que Deus vai responder às nossas orações. Como nós devemos aprender a orar? Nós precisamos conhecer a nossa identidade. Infelizmente, aqui está um ponto muito, muito importante. Preste atenção a isso aqui. Quando os discípulos foram perguntar a Jesus, Senhor, como é que nós oramos? Ele começa, né? Ele falou sobre a oração do reino. Quando orardes, você deve orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Aí ele começa, apresenta para os discípulos uma oração modelo que ela ficou como nossa referência para todos os cristãos de todas as gerações, né? Então ele apresenta a oração do reino, que é o Pai Nosso. Mas ele começa a dar uma palavra engraçada depois, e ele diz assim, qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém, querido? Nós somos filhos. Ele é o nosso Pai, é o Pai da eternidade. Deus tem nos chamado como filhos. Infelizmente, nós ainda não temos a revelação do Pai em nossas vidas. Aí nos comportamos como órfãos, como se fôssemos bastardos, como se não tivéssemos Pai. Quantas vezes temos ficado com medo, amedrontados, ansiosos, cheios de preocupação. Nossa vida é tão pressionada pelas preocupações deste mundo. E nós esquecemos que somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai Todo-Poderoso, de um Deus omnipotente. No dia que a gente conhecer a nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus, a nossa vida vai mudar. No dia em que nós tenhamos a revelação do Pai e nós conheçamos verdadeiramente quem Deus é, a nossa vida de oração vai mudar. É por isso que os nomes de Deus são prioridade de você conhecer e aprender quem vai exercer o ministério da intercessão.
Se você souber quem Deus é, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. A sua vida vai ser transformada, porque se você estiver doente, você sabe que você tem um Deus que cura todas as nossas enfermidades. Se estiver sofrendo, passando necessidades de escassez, privações, limitações financeiras, tu sabe que seu Deus é um Deus provedor, o seu Jeová Jireh. Que você está enfrentando problemas de segurança, você sabe que Deus é seu Jeová Nissi, seu protetor, seu libertador, seu estandarte. Meu irmão querido, nunca mais você será o mesmo quando você conhecer a sua verdadeira identidade como filho e quando você tiver a revelação do Pai na tua vida. A orar. Como é que a gente aprende a orar? Com paciência, com perseverança. Precisamos ser constantes na oração. Muitas vezes não somos impacientes. Acho que aí está porque tem tão pouca gente orando nos dias de hoje. Por que os cristãos não oram nos dias atuais? Porque os cristãos estão tão ocupados? Porque eles não têm resultados. Eles não têm paciência para esperar. Eles querem todo para já. Então, esqueceram alguns princípios, alguns fundamentos que movem a oração. A vida em oração, ela é um estilo de vida. É assim que fizeram todos os homens de Deus. Você encontra esse exemplo, esse hábito nas Escrituras, em toda a Bíblia. E quando você estuda a história dos homens de Deus, os grandes homens no cristianismo, você vai ver como eles desenvolviam, tinham um relacionamento e uma vida constante de oração. Que maravilhoso, não é verdade? Nós precisamos ter paciência, perseverança. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, havia uma exortação à oração e à sabedoria. A Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Também em Atos capítulo 1, versículo 14, a igreja primitiva diz que todos os que estavam juntos perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, Madre de Jesus, com seus irmãos. Perseveravam unânimes em oração. Amados, nós precisamos ser perseverantes e ter paciência para esperar os frutos da colheita, que a semente da oração que foi plantada, ela vai ter seu fruto, se nós somos fiéis, se somos perseverantes e se nós exercemos o dom da paciência. Por último, como que a gente aprende a orar? Porque precisamos aprender a orar. Porque muitas vezes, amados, usando vanas repetições, orações vazias, sem revelação, sem conhecimento da palavra, sem intimidade com Deus, com a ausência do Espírito Santo, isso com certeza são orações que nem ao teto chegam, nem alcançarão o coração de Deus. Então, quando você tem um propósito, um destino para as suas orações, quando você tem um alvo específico, você vai ter resultados. Muitas pessoas não conseguem o que querem porque não são específicos com suas petições. Você precisa ser muito específico naquilo que quer, senão você vai acabar frustrado. Milhões de cristãos não oram, justamente aqui está um dos motivos. Eles oram porque não têm resultados. Não tem resultados com oração, não tem a prática e a costume de oração, então não participam de uma vida de oração. Acham que a oração não é importante. Eu venho em nome de Jesus a compartilhar esse conceito muito importante para quem está começando o ministério da oração. Você quer resultados, precisa ter um destino, um alvo, um propósito. Seja específico em nome de Jesus. Jesus perguntou, e sempre achei muito esquisita a pergunta de Jesus para aquele que estava com a mão seca, aquele que estava com problemas. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? Perguntou para quem estava doente. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser limpo de minha doença. Agora a pergunta: como é que Jesus fazia essa pergunta se ele já sabia?
Mas ele precisa fazer isso, porque muitas vezes nós generalizamos demais as coisas e nós não somos específicos. Aquela pessoa que estava doente há muitos anos, ele já tinha propósito, ele já sabia o que queria. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se esse é o caso em particular ou não, mas tu acredita se eu te digo que milhões de pessoas, a grande maioria de pessoas não sabem o que querem ainda, não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida, não tem metas, não tem objetivos, não tem sonhos, não tem planos para o futuro, não pensam a longo prazo. Então, como não sabem o que querem, é a circunstância da vida, os problemas, as provações que vão ditando as regras para eles. E é assim que acontece a maioria das vezes. Então seja específico, isso que eu quero. Como dizia David Young Cho, quando ensinava as mulheres que eram solteiras, que já tinham uma certa idade, como quer casar. Bom, como é que quer que ele seja? Quer que seja ruivo, branco, que seja japonês, oriental, que ele seja grande, pequeno, mediano, você quer que ele seja rico, que ele seja trabalhador, como você quer. Ele ensina as pessoas a serem muito específicas. Está orando por um carro? Qual é o modelo? Qual é o ano? Qual é a marca do carro? Qual é a cor que você quer? Irmão, quando nós entendemos e sabemos o que queremos, os resultados vão ser muito rápidos e imediatos na sua vida. Você está orando por algo há muito tempo e não está sendo específico, provavelmente essa é a causa de você não ter resultados na sua vida. Senhor, ensina-nos a orar. Para terminar, quando Jesus abriu sua boca e para responder os discípulos, quando ele foi falar com eles, eles perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Por que foram perguntar isso? Eles queriam conhecer os segredos de Jesus. Talvez, com certeza, eles já sabiam alguma coisa sobre a oração, mas eles queriam os mesmos segredos de Jesus, que fazia com que os céus ficassem abertos, que o homem de Deus desafiasse as regras, as leis da física, que ele fizesse o impossível acontecer diante dos seus olhos, como ressuscitar os mortos, andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes e fazer tantas curas sobrenaturais que aconteceram diante dos seus olhos. Queriam aprender com Jesus, mas Jesus, ele respondeu: quando orardes, dizei assim: Pai, santificado seja teu nome, Pai nosso, venha teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, pois também nós perdoamos, e qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, meu querido. Vamos orar como Jesus fazia, vamos ter esse mesmo hábito, vamos aprender. Eu peço a Deus pela tua vida, que se ative em ti um desejo de aprender a orar de uma forma eficaz. Se você for um intercessor eficaz, você vai ter resultados extraordinários na sua vida de oração. A sua vida vai mudar. Você vai ver o sobrenatural diante dos seus olhos. Milagres vão acontecer. Nossa vida vai ser completamente transformada e os que estão ao nosso redor vão se beneficiar disso, principalmente a nossa família. Amém, queridos, nossos seres queridos. As pessoas que mais amamos serão beneficiadas com a nossa transformação, com a renovação que houve em nossas vidas. Jamais vai se arrepender de aprender a orar de uma forma eficaz. Para concluir, eu quero te deixar essa promessa que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas no mesmo Espírito, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Amém, querido? Romanos 8, 26. Não sabemos pedir como convém. Muitas vezes não sabemos como orar. Mas deixe o Espírito Santo ativar a sua vida de oração, ativar o dom de fé que está em você, ativar aquela autoridade que o Senhor te deu como discípulo, como filho do Senhor Jesus, e comece a se comportar como filho do Rei, como filho do Pai da eternidade, o nosso príncipe de paz. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Deixemos de usar aquelas vãs repetições, aquelas falsas orações que não comovem a ninguém. Nem sequer os anjos saem correndo quando escutam você orar desse jeito. Parecemos mais mendigos do que outra coisa, mas nós somos filhos e nós temos um Pai. E o nosso Pai, Ele ouve as nossas orações. Vamos fechar as brechas, não vamos deixar o pecado tomar conta de nossas vidas. Por isso, nós precisamos termos uma vida ativa, cheias do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, da palavra, conhecer a palavra, para que nossas orações sejam eficazes e possamos dar fruto para Deus. Que Deus te abençoe. Espero que isso aqui tenha sido um incentivo para você iniciar esse ministério de intercessão na tua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida vai ser renovada, regenerada e transformada quando você começar a aprender a orar. Senhor, ore comigo, diga assim: ensina-me, Senhor, a orar. Não faça como que eu fazia, orava da maneira já errada, achando que todo era a vontade de Deus. O diabo estava me atacando e pensava que era a vontade de Deus. Eu estava apanhando da vida e pensava que todo era a vontade de Deus. Todas as provações, deve ser que Deus está querendo. Eu era muito fatalista. Quando eu compreendi os princípios e os fundamentos da vida de oração e intercessão, a minha vida foi completamente transformada para a glória do Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Que venha teu reino, Senhor, para a tua glória. Deus te abençoe, querido. Eu te espero no próximo videoaula. Esse aqui é a Escola de Formação de Intercessores. Essa foi a lição 1 do módulo 1, a vida de oração. Deus te abençoe.